Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. O Presença de hoje está dando sequência a uma entrevista com o médico especialista em medicina de família e comunidade, Dr. Mark Stork, porque nós ficamos de complementar as informações que ele vinha nos trazendo a respeito da abordagem polêmica do uso dos canabinoides. E hoje nós damos sequência a essa conversa com o Dr. Mark Stork. Mark, você tinha falado do CBD especificamente na semana passada, e nós tivemos que encerrar porque o tempo é limitado. Então hoje nós temos ainda a pendência de mais ativos dos canabinoides, que seria o canabidiol e o canabigerol, é isso? Pronto, a gente teria então o canabigerol, que é o CBG, não é? E que vai ter concentradamente uma ação anti-inflamatória, ele pode ser coadjuvante em tratamentos, ele pode ser usado, inclusive, combinado com o CBD para potencializar essa ação anti-inflamatória, ele estando numa concentração um pouco maior e diminuindo, por exemplo, processos inflamatórios na pele, nessa junção ali que um creme dermatológico vai poder ter o CBD e o CBG. É um exemplo. E o CBN, que é o canabinol, que ele vai ser também chamado de CBN, ele é um canabinoide que tem uma ação muito estratégica. Para além da ação anti-inflamatória, ele consegue ter uma ação muito boa e, de certa forma, melhor que outros canabinoides no tratamento de insônia. Então, ele pode se somar no esforço, onde o uso de um canabinoide não exclui o outro. Eles podem estar sendo potencializados de acordo com o rol, com o grupo de patologias que aquele indivíduo apresenta. E está tudo bem. Esses canabinoides, eles vão poder estar sendo usados também de forma isolada, na maioria das vezes com menos efetividade, e na maioria das vezes se usa, isso é demonstrado mundialmente, se utiliza desses canabinoides, conjugados ou não com THC em baixas doses. Isso vai se prestar a potencialização mais ampla deles, e quando o THC é dado em maiores doses, vai poder atender algumas demandas muito específicas, como, por exemplo, dores crônicas de forte intensidade. O THC se mostra muito eficiente. Pessoas com quadro de caquexia, pessoas que estão muito desnutridas, às vezes em função de uma doença, inclusive, que gera ali a possibilidade dela ter desnutrição gravíssima. O que nós vamos ter? O THC melhorando o apetite, regulando o apetite. A pessoa que estava com pouco apetite poder comer mais e evitar, eventualmente, as vias enterais e parenterais. Não é? Que seria a via enteral de sonda, como as pessoas chamam, sonda nasogástrica, ou sonda enteral, em que o alimento vai ser colocado diretamente no estômago ou colocado no duodeno, né, a primeira porção do intestino delgado. E aí o alimento dela vai ser, na verdade, basicamente formulações industriais ricas em vitaminas, sais minerais e macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras. E o THC, então ele vai cumprir em maior concentração um papel que pode ser decisivo para a qualidade de vida das pessoas, sendo ali essa ferramenta que nós teremos todos que ser mais cautelosos. Porque o THC... O melhor dos mundos vai ser quando conseguir se isolar o princípio psicoativo do THC, né? Ele em si é o princípio psicoativo. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Não tem como isolar o princípio psicoativo dentro dele. Não, e aí o grande desafio é o seguinte, como que eu faço uma escalada de dose do THC protegendo o indivíduo contra o que seria um risco, principalmente em altas doses, ou para quem é propenso a ter ali um surto de esquizofrenia, né, um surto esquizoide, como a gente chama, dela ter ali uma que seria quase uma das únicas complicações
do uso dos canabinoides. Então, para diminuir esses riscos, eu teria que fazer uma triagem prévia, já que o uso do THC em maiores concentrações é indicado para aquele paciente, que eu já citei dor crônica, já citei perda de apetite, onde, o que eu posso fazer? Qual é o histórico familiar? O histórico familiar envolve pessoas com esquizofrenia, tem uma vinculação genética. É uma predisposição óbvia, né? Existe idade desse paciente, por exemplo, com 70, 80 anos de idade, o risco dele abrir um quadro de esquizofrenia é muito pequeno. Geralmente, a esquizofrenia se abre com idades mais tenras. Na infância e adolescência é bem importante, e no início da juventude. Se eu pegar essas 3 fases de vida, final da infância, adolescência e juventude, é como se a gente tivesse ali 80% dos casos de esquizofrenia no seu episódio inicial ou na sua expressão inicial. E aí, o que a gente vai ter que estar atento? Pessoas que usaram drogas e ficaram com psicoses, a gente também vai ter que ter um certo cuidado. E olha como isso é meio paradoxal, parece contraditório. Uma das mais eficientes estratégias de tratamento de quem teve vício de drogas ilícitas é exatamente o uso de canabinoides. Porque como ele faz a regulação, a pessoa não fica eventualmente com a famosa fissura pela droga. Ou seja, há uma regulação do sistema, principalmente dentro de um sistema nervoso, não é? Que ele tem uma implicação direta. O sistema endocannabinoide, inclusive, é considerado uma fração importante de um sistema nervoso que se dizia que era sistema nervoso central, cérebro, medula, e sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão para braços, pernas e o resto do corpo, e uma outra fração do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, que ajuda a regular nossos órgãos internos. É só lembrar o seguinte, nós não precisamos pedir para o nosso rim filtrar o sangue. Ele filtra independente do nosso desejo. E mesmo que você queira que seu rim não filtre o sangue, ele vai filtrar a revelia para preservar a vida. Então é uma coisa muito bonita do nosso sistema, onde o sistema endocannabinoide chega, é o nosso sistema, com as suas moléculas de estimulação, que podem ter um braço amigo, um apoio, a partir dos fitocannabinoides. Está aí a explicação, talvez, mais importante, de por que eles têm baixíssimo efeito colateral e reações adversas, diferente de alguns fármacos por identidade sintéticos. com substâncias endógenas, então. Perfeito, exatamente. Então, quando eu penso num paracetamol, num Tilenol, chegam a ter estatísticas aí onde de 3 a 8 pessoas morrem no mundo por causa de overdose de paracetamol, um remédio que tem na gôndola das farmácias, não é? Ou seja, se compra sem prescrição médica. Então veja que alguns medicamentos com um forte efeito possível de gerar intoxicação, de gerar insuficiência hepática, por exemplo, e outros com insuficiência renal, estão aí mais fácil para a população. E os canabinoides, e isso traz um certo grau de polêmica favorável aos canabinoides, não se tem na história registro de alguém que tenha... Ninguém morreu disso. Morrido disso, ou de complicações severas. Mas aí tem a questão da demonização, tem componentes culturais, tem preconceito. Einstein falava, né, que é mais fácil abrir o átomo, fazer a fissura do átomo, do que romper um preconceito. E o cara sabia das coisas. Então a gente tem, por exemplo, tem a demonização da cannabis, passa por aquele assunto que você falou, aquela condição que passou da repressão aos afrodescendentes, mas passa por interesses econômicos também, que a nascente indústria têxtil, a base dos polímeros sintéticos nos Estados Unidos queria entrar com tecido e o tecido do cânhamo era muito bom, né? Os garimpeiros lá do Velho Oeste faziam uma calça de cânhamo e não acabava a calça não rasgava, não acabava as velas de navio. Pedro Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui navegando na caravela cujo tecido era do cânhamo que produz a cannabis sativa. Mas a gente enfrentou o processo de demonização e a questão da cultura. Nós temos outro exemplo muito claro aqui na América do Sul com a coca, a folha da coca. A folha da coca é demonizada, como se ela fosse a cocaína. A cocaína é um processo de uma droga que entra muito mais substâncias químicas, né, através daqueles refinos clandestinos, do que na folha da coca, que foi uma
plantam a vegetação providencialmente dada pela divindade, só pode falar assim, para que aquele povo pudesse existir naquela região, senão você não vive. Você não anda nas montanhas, nos Alpes, nos Andes, sem a coca, né? Então, a cannabis sofreu essa demonização. Aí, como o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, a gente importou tudo, inclusive a repressão, né? Quantas famílias foram dilaceradas aqui porque um filho, um jovem adolescente, foi flagrado com um cigarrinho de maconha? Quantas famílias? Até hoje ainda tem esse preconceito que envolve isso tudo, né? Se a gente fala no direito do indivíduo, isso é uma coisa que talvez a gente tem que ter mais maturidade. O que me ocorre te perguntar, Mark, é o seguinte: como é que você vê o tratamento disso em sociedades mais atrasadas, como os Estados Unidos? Então, eles evoluíram muito nesse aspecto de retomar com a cannabis medicinal como ponta de lança para melhoria e talvez até um alívio do sistema de saúde norte-americano, que gasta anualmente mais do que bilhões de dólares. Bate na casa dos trilhões de dólares. É um gasto muito expressivo, que faz aumentar a dívida interna norte-americana, não é? E que ela é quase incalculável. E, nesse sentido, a disponibilização, sem necessidade de receita controlada, sem necessidade de receita médica, nas gôndolas das farmácias lá, prova, junto com o plantio da cannabis, lógico, com uma legislação própria, porque isso não pode ficar sem controle adequado, né? O governo tem que cumprir um papel estratégico, principalmente no que tange regulação e proteção do indivíduo, para que o óleo ou a forma hidrossolúvel, que ambos são produzidos nos Estados Unidos, por exemplo, eles podem chegar como no cliente final, no consumidor final. Chegar de uma forma que não tenha contaminações, impurezas, que não tenham o que é chamado por aí de batismos, né? Onde o produto, na verdade, está em concentração baixíssima. Só para dar um exemplo de comparação, hoje nós temos no mercado facilmente encontrado própolis verde a 11%. E nós temos própolis verde num frasco do mesmo tamanho a 70%. Veja a discrepância de 1 para 6, mais ou menos, né? Onde você vai ter que usar maiores doses do própolis muito diluído em relação daquele mais concentrado. Imagina o quanto que sem regulamentação eu poderia vender uma gota de CBD concentrado, diluído em 30 ml, né, de um óleo ou de uma água qualquer. Quero agradecer muito, Mark, sua disponibilidade de estar aqui conosco, ajudando a diminuir a nossa ignorância. Eu que agradeço, a gente vai estar sempre à disposição. A presença hoje do Dr. Mark Stork, especialista em medicina de família e comunidade, especialista de uma série de coisas, mas formalmente nós ficamos com esse título para o nosso Dr. Mark, que é, tanto quanto a gente pode, uma presença cativa aqui do Presença. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com Presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma atividade que cada vez mais se mostra com muita vitalidade no Espírito Santo, na razão, talvez até por consequência de algumas reflexões da sociedade no pós-Covid, quando o fruir, o desfrutar, passou a ser mais valorizado que o adiamento do desfrute em função de algum tipo de poupança que as pessoas quisessem fazer. Eu me refiro aqui ao mercado de eventos propriamente. O mercado está próspero e com muita vitalidade, conforme se pode ver nessa conversa com um dos seus protagonistas, o produtor de evento Dan Bianchim, com quem nós vamos conversar agora. Ô Dan, eu estou te identificando para a nossa audiência aqui como produtor de evento, mas certamente você é bem mais versátil que isso e seus conhecimentos incluem outras atividades. Outras atividades. Como, por exemplo? Há 34 anos eu entrei no mercado primeiro como empresário, montando a primeira casa de festas e eventos do município de Vila Velha. E eu tenho como formação técnica de contabilidade. Mantém a marca? Mantenho a marca. Cerimonial Casa de Pedra.
E, mediante a isso, eu tenho formação como chefe de cozinha e técnico de contabilidade. Porém, eu tive que me tornar o empresário e nem mais usar o título, porque era para gerir meu negócio e fazer ele dar certo. E, mediante a isso, eu fui cada vez mais buscando especialização que naquela época não tinha no mercado. Então, hoje, o título de produtor do evento, por quê? Porque as minhas clientes chegavam para mim e não existia cerimonialista, não existia decorador. Então, eu buscava trazer todas essas informações e resolver as dores dela. Então, há 34 anos eu trabalho e eu tenho todos os braços da minha empresa. Ela acabou seguindo várias outras vertentes, mas até hoje o primordial do meu carro-chefe é o cerimonial Casa de Pedra, mediante outras coisas que eu ainda faço no segmento de festas e eventos. E quando você fala na produção do evento, você está falando de um checklist de quantos itens, mais ou menos? Mais ou menos um evento hoje, para ser montado, ele tem uma média de 35 itens primordiais para acontecer com toda a maestria e não ter problema nenhum. Que vai desde o espaço, que hoje tem muitos espaços facetados, que só loca o espaço, ou espaço com buffet. Aí você começa espaço, buffet, aí vai bolo, vai doce, vai decorador, vai mobiliário, vai iluminação cênica, coisa que não tinha antigamente, hoje tem. Aí já começa a parte de recepcionistas, personal clean, equipe de staff, carro, convite, roupa da noiva, dia de noiva. Isso tudo? Hoje, toda a produção nossa, a gente cuida de uma noiva para que ela realmente seja a princesa, a rainha daquele dia. Então, a gente tem um checklist aí muito grande de coisas que a gente não pode esquecer para ela ter tranquilidade. E vai não só dessa parte, como até em algumas produções que a gente executa, a gente cria até roteiro de lua de mel para ela. Ah, é? Aham. Mas então é uma curadoria meio que completa, né? Isso. Você não, digamos assim, você tem uma ingerência então no fornecedor? Não, né? Não. Não. Eu faço... Fornecedor é do cliente. Fornecedor do cliente, mas a gente justamente orienta ela quem são os fornecedores melhores no mercado, aquele que de repente precisa estar mais dentro do voucher dela que ela precisa gastar. A gente, como produção, tenta trazer esses profissionais para cliente, até porque é um dia a dia que nós fazemos. A cliente ela faz um evento na vida dela, que a gente sempre roga que seja um casamento, e depois as comemorações. Para nós que geramos isso todos os fins de semana, está sempre ligado com isso, então a gente acaba tendo mais conhecimentos dos profissionais sérios, daqueles que realmente têm o voucher que pode atender ela. Então a gente acaba gerindo para a noiva todas essas informações e só apresentando para ela fazer aprovação ou não aprovação e a gente voltar a buscar o que ela precisa. Agora, eu comecei a nossa entrevista falando a respeito da vitalidade do setor, porque a gente percebe na área específica dos cerimoniais, dos eventos, assim, como que está o calendário ocupado, como que a agenda é ocupada, né? Como é que é a dificuldade de previsão de... Hoje as casas são muito assim, casas que têm cada vez mais notoriedade no mercado devido à sua qualidade, sua postura de mercado, Conceito, de valor, né? de conceito. Você tentar, por exemplo, já conseguir data para maio do ano que vem, janeiro do ano que vem, dezembro desse ano você já pode esquecer. Então, graças a Deus, a minha casa faz parte desse rol também. Nesse rol. Dezembro, por exemplo, já desse ano eu não tenho mais sábados disponíveis. Aí a gente agora começa a vender às sextas. Meus domingos também eu já não tenho mais. Então agora você... Até dezembro desse ano? Já dezembro desse ano. Estou vendo na ordem. Eu falo que é o seguinte, quando você cria uma postura e ganha notoriedade no mercado e mantém, que a gente fala justamente o que é preço, o que é valor, o valor está muito agregado à sua entrega final ao cliente, às experiências que você proporciona dentro do evento para ele, isso faz você se tornar cada vez mais requisitado. E automaticamente sua agenda ela vai lotando muito rápido. Mas já até em contrapartida disso, economicamente falando, o mercado hoje, Eustáquio, a cada ano que se passa, o ano de 2023, o mercado brasileiro movimentou mais de 97 bilhões de reais em festas e eventos a nível de Brasil. A estimativa é que esse ano ele cresça mais 20% em cima disso. A gente tem uns números aqui, por exemplo, dentro do nosso sábado na região metropolitana, a gente chega a ter uma média de 500 a 490 casamentos no sábado. E automaticamente você precisa ter que, nem todos fazem festas e eventos, mas se você levar em consideração que até a tendência do mercado hoje de fazer um evento mini-wedding, que a gente fala, você não tem aqui essas 500 casas se você tiver 40% disso, será que tem disponibilidade de espaço para atender 40% disso? Vamos falar aí de 120 Exatamente. casamentos. Existem sim, aí existem aqueles que são os primeiros que vão perdendo a data e depois vai caindo para os mais que estão se tornando novos, que estão entrando no mercado. Então é um mercado que ele tem crescido muito exponencialmente cada ano.
Cada ano tem mais serviços de buffet, cada ano está abrindo mais casas de espaço, cada ano está vendo mais fotografia. Todo o mercado ele tem acompanhado um crescimento. O que não tem acompanhado muito são realmente os profissionais bem qualificados. Essa seria meu próximo questionamento, porque na área de comércio de serviço percebe-se uma carência, ressente-se da falta de profissionais capacitados. Você está buscando no mercado ou você está formando? Hoje, inclusive, nós temos um trabalho meu, que é um novo projeto do Dan, que nós estamos trazendo, que se chama Método 1000, que são festas e eventos memoráveis, inesquecíveis e lucrativos. Eu coloquei meus 34... O 1000 é memorável, inesquecível e lucrativo. Esse 1000, essa sigla que eu criei é justamente trazendo isso. Uhum. Eu trouxe os meus 34 anos de experiência para o mercado, coloquei ele a nível de um e-book, primeiramente presencial e agora que ele vai online, que é justamente eu colocar essa formação para um dono de buffet que queira qualificar seu trabalho, ele entender que tem todo um método para poder seguir passo a passo e ele poder alcançar notoriedade, fazer um evento que se torne memorável ao cliente, inesquecível ao cliente, e para ele de uma forma lucrativa, mas ele tendo principalmente valor e não preço. E você acha que o capixaba, a cultura capixaba já está percebendo essa distinção? Já. O que é o preço e o que é valor? Já. Ou seja, o que a pessoa paga e o que ela recebe? Os nossos clientes que nos buscam, ele já sabe em si quando ele está buscando um produto que tenha valor, tá? Agora, o que nós que somos mais antigos no segmento de festas e eventos, é mostrar aos novos que estão entrando que mais do que ter preço, eles precisam criar com o cliente o sentido de valor, não porque vá cobrar mais caro ao cliente, porque todo cliente que chega para nós, que somos muito antigos de mercado, é que nós tratamos o cliente com muito carisma, amor e afeto. É o que eu uso como fala para todo mundo, que eu há 34 anos eu entrego sonhos em formas de festa. Porque quando uma pessoa nos procura para fazer um casamento, um 15 anos, uma boda, um jantar, até um evento corporativo, ali existe uma realização por trás do empresário que quer fazer um dia de treinamento com sua equipe, ele quer que eles tenham boa alimentação, quer um bom atendimento. Então, mais do que servir comida e bebida, o método que eu venho trazer é mostrar para ele também ele ter esse olhar de empatia ao cliente quando ele é escolhido para datas tão importantes. E aí, essa percepção a gente tem que fazer mudar antes do cliente. O cliente ele já sabe o que ele busca. O cliente ele sabe que ele quer um serviço de qualidade, ele quer ter uma experiência bacana. Porém, o mercado hoje ele tem muitos profissionais entrando, mas que não conseguem se enxergar e se dar ao determinado valor. Inclusive no sentido de fidelizar, né? De criar uma relação, um vínculo que transcende aquela transação imediata. Eu tenho felicidade muito grande. Recentemente eu fui procurado por uma cliente minha, para fazer os 40 anos dela agora no mês de agosto, e ela que lembrou lá na conversa, ela falou, Adão, você fez meus 15 anos. Isso foi há 25 anos atrás. Então, quando você cria essa memória, que é o memorável, inesquecível, porque ela não esqueceu de mim, e agora, 25 anos depois, ela lembrou de mim e me procurou. Então, você cria uma fidelidade. Tem famílias que eu casei todas as filhas, fiz bodas de prata, bodas de ouro, da mesma família. Então, isso nos dá uma história muito bacana, porque você se torna, de qualquer forma, até parte da história de vida dessas pessoas. Sem dúvida. Porque você está levando para elas os sonhos em formas de festa. E é isso que o método 1000 que eu trouxe para o mercado, que eu quero mais mudar na concepção do profissional que se coloca no mercado, é ele criar essa percepção ao cliente que ele vai atender, entendeu? Como ele ter preocupação de não só oferecer um cardápio por oferecer um cardápio, mas ele é o termo que a gente usa, cardápio inteligente, dele saber que esse cliente que escolheu ele, a noiva vai ter lá uma tia que é intolerante, um tio que ele é vegano. Então a gente tem todo um carinho hoje muito pelo cliente. Quem ganha postura de mercado é quem enxergou isso e traz isso para o mercado. O valor está no plus, na verdade, que você entrega mais, né? Quanto mais conhecimento, exato. E quanto mais conhecimento você busca para você que está administrando toda a sua empresa, você vai perceber que o seu cliente começa, o simples fato dele pegar um orçamento, quando ele lê, que ele vê o cardápio, ele começa a ter essa percepção que, poxa, olha, tem coisas aqui que me atende a minha tia, tem coisas aqui que atende
eu estou indo fazer uma formatura onde eu tenho 8 alunos que estão se formando do ensino médio, eles têm algum tipo de intolerância ou algum já é vegano, e uma das coisas bacanas é que os pais, quando receberam o meu cardápio, perceberam que os filhos estavam sendo contemplados no meu cardápio. Aí eles me falaram, não, tem alguma coisa? Eu falei, sim, a gente pensa de uma forma inteligente o cardápio para que abranja o máximo de pessoas dentro de um evento. Certamente as bodas, tanto o casamento quanto as bodas comemorativas, devem ser os eventos predominantes, né? Hoje na realidade, nossa agenda, ela é com 2 grupos. 15 anos, que é o sonho das meninas, que é a noite de princesa delas, e o nosso carro-chefe realmente são casamentos. E os eventos corporativos? Os eventos corporativos, que eu acho muito bacana, Eustáquio, é que ele veio dentro do Espírito Santo ganhando corpo. Porque o empresário capixaba, antigamente, não dava tanta notoriedade para fazer uma reunião para os funcionários deles. Sim. E hoje não. Hoje as empresas capixabas começaram muito a alavancar o evento corporativo. E isso tem crescido muito para nós, porque durante a semana são os eventos corporativos. Então, segunda, terça, quarta, quinta são as datas que acontecem. E hoje nós temos já grandes hotéis aqui que a grande maioria das empresas faz isso mais a nível de reunião, no auditório, e depois vai para o salão do hotel com almoço, com jantar, com café. E o evento corporativo tem ganhado muito corpo no Espírito Santo. Tanto que hoje eu já tenho até trabalhos diferenciados dentro do meu espaço lá em Vila Velha, voltado para atender corporativos a partir de 30 pessoas, que é o evento pequeno, que é o intimista que nós falamos. E hoje até quem tem, de repente, uma loja que é dentro de um shopping ou não, que tem aí só uma gama de 6, 8 funcionários, quer fazer uma reunião para um treinamento, porque também estão procurando trazer qualificação para a sua equipe. Sem dúvida. E o corporativo tem ganhado força também. Quero agradecer, Dan, a sua presença aqui e me congratular com o agradeço. trabalho até, de uma certa maneira, evangelizador que você está fazendo na área. Muito obrigado, eu que agradeço. A presença hoje do produtor de eventos, chefe e empreendedor, Dan Bianchim. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.